Olá, seja novamente bem-vindo ao canal Olim Física. Meu nome é Leonel, sou professor de Física do Cefet-MG no campus Shimoda. E a questão que nós vamos resolver hoje é uma questão que caiu em duas provas da UBF, em 2020. Ela caiu na prova de nível 3 e de nível 2. É uma questão em que o assunto é ondas e vocês vão ver que essa questão ela não é difícil, ela é apenas, a gente precisa ter apenas atenção no enunciado e lembrar aí de pouco conteúdo, não envolve muito conteúdo em ondas, tá? Vamos ler o enunciado da questão. Questão 3. A figura abaixo representa dois instantâneos de uma mesma onda mecânica transversal senoidal que se propaga para a direita em uma corda esticada. Sabendo que o intervalo de tempo que separa os dois instantâneos é de 0,05 segundos, determine a velocidade transversal máxima da onda em metros por segundo. E aqui tem aí a ilustração dessa onda. Então, os dois instantâneos, um em linha contínua e o outro em linha pontilhada. No eixo Y, a gente percebe que a escala é em milímetros e no eixo X a escala está em metros. Então, a gente precisa ter atenção a isso. Bom, outra coisa que nós precisamos ter atenção e não ir com muita sede ao pote é que a questão pede a velocidade transversal máxima, tá bom? Então, vamos lembrar aqui como que a gente poderia ilustrar essa onda. Tá? A gente vai usar um gerador de ondas para poder visualizar o que está acontecendo. Vamos usar o simulador. Certo, aqui a gente tem um simulador, tá? Com algumas configurações que agora não vem ao caso. Tá? O que importa para nós é que nós temos uma corda que oscila, criando uma onda que se propaga para a direita. Tudo bem? Veja que existe a velocidade de propagação para a direita, mas existe também a velocidade em que um ponto da corda oscila para cima e para baixo. O que o problema pede é a velocidade máxima de oscilação. Certo? Olhando para esse ponto aqui, onde está criando a oscilação, esse ponto verdinho conectado à haste, a gente percebe que ela sobe e desce, seguindo aí, olha, uma roda que está girando, como se essa haste estivesse conectada a esse ponto azul, ponto cinza, mais escuro aí dessa roda, como se fosse um pino que faz essa barra subir e descer, tá bom? E aí essa barra sobe e desce, seguindo o giro desse disco. Bom, o que o problema pede é a velocidade máxima, Veja, o ponto verde ele sobe, em um instante ele para e volta a descer, passando pelo zero do eixo Y, por essa linha pontilhada, vai até o mínimo e volta a subir. Logo, a gente percebe que a velocidade máxima é quando esse ponto verde passa pelo zero do eixo Y. É a velocidade máxima que ele atinge. Ele acelera, vai ganhando velocidade, passa pelo zero com velocidade máxima, começa a desacelerar e depois volta a subir. Certo? Então a gente precisa descobrir qual é a velocidade quando ele passa pelo zero do eixo X. Tudo bem? A gente vai precisar, então, saber qual que é a frequência de oscilação dessa corda. Tá? A gente consegue obter essa frequência analisando o desenho. Olha, vamos lembrar aí que a velocidade de propagação numa corda, a gente pode escrever como a frequência vezes o comprimento de onda. E a gente consegue obter tanto a velocidade de propagação, analisando a figura, quanto o comprimento de onda. Olha, o comprimento de onda, a gente pode contar aqui no eixo X, cada quadradinho desse tem 1 metro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O comprimento de onda é igual a 8 metros. E a velocidade de propagação? Ora, vamos lá. A velocidade de propagação, a gente consegue ver que a corda em um instante estava aqui, e 0,05 segundos após ela está aqui, ou seja, ela deslocou 1 metro. Ela deslocou 1 metro em
0,05 segundos. Tudo bem? Então, ela deslocou 1 metro a cada 0,05 segundos, que corresponde a 20 metros por segundo. Certo? Vamos colocar aqui já com as equações mais bonitinhas para a gente acompanhar. Vamos apagar as que eu escrevi, limpar o slide. Bom, já ficou melhor, né? Então, a gente sabe que velocidade é igual a frequência vezes comprimento de onda. A gente analisa ali, obtém a velocidade analisando o deslocamento pelo tempo e o comprimento de onda. Agora a gente consegue, olha, saber qual que é a frequência de oscilação. Tá? Eu só reescrevi essa equação aqui, que a frequência é igual a velocidade de propagação dividido por lambda. Está aqui embaixo. Beleza, agora é só fazer essa divisão. 20 metros por segundo dividido por 8 metros. Isso vai ser igual a 2,5. Tá? Metro, corta com metro, então dividido por segundo. Ou seja, 2,5 Hz. Essa é a velocidade de oscilação. Desculpa, é a frequência de oscilação. Tá? A gente ficaria tentado, muito tentado a quê? Olha, eu já sei qual que é a frequência de oscilação, eu sei a amplitude, eu fico tentado a já de cara calcular a velocidade, de oscilação. Como? Olha, ele fala que o problema, a frequência, é 2,5 Hz, ou seja, ele completa 2,5 ciclos a cada segundo. Então se eu sei a amplitude, eu conseguiria calcular aqui a velocidade transversal. Sim, mas essa velocidade transversal que você ia obter é uma velocidade média. Ele subiria, desceria, voltaria para o início, mas você obteria a velocidade média, que não é o que o problema pediu. O problema pediu a velocidade máxima. Tá? Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Voltando aqui no nosso simulador, e voltando a analisar o que a gente discutiu lá atrás, esse pino aqui que sobe e desce, ele está atrelado a esse ponto mais escuro, E à medida que esse ponto gira, ele empurra esse pino para cima e para baixo, que vai causar aí a produção de onda. Então, a velocidade máxima, como a gente discutiu lá, vai ser quando ele passar aqui exatamente no x, no y igual a 0, Ou quando esse pino cinza mais escuro estiver passando aqui, ou do lado direito, no lado oposto. Então, agora eu consigo saber qual que é a frequência angular desse disco que gira, quantas voltas ele dá por segundo. Então a gente lembra que a frequência angular é igual a 2π vezes a frequência linear. Certo? A gente sabe a frequência angular. Agora, lembrando que a velocidade tangencial aqui do giro, ela é igual a frequência angular vezes o raio do disco. Tá? Isso falando no disco aqui, Bom, mas aí veja, como eu discuti, como eu acabei de falar, essa haste cinza está conectada nesse pino cinza mais escuro, Ou seja, ela oscila, a amplitude de oscilação possui o mesmo raio do disco. Certo? Olha, se esse bastão cinza está conectado ao pino cinza, a esse ponto cinza mais escuro, a amplitude de oscilação é equivalente ao raio desse disco. Então, a velocidade transversal vai ser igual a frequência angular vezes o que? A amplitude dessa onda. Olhando aqui novamente o gráfico, o desenho, a amplitude é 2 milímetros. Logo, a velocidade transversal vai ser igual a
frequência angular vezes 2 milímetros. Vamos substituir os valores aqui, tá? Vamos trocar essa minha letra por uma equação, pelos caracteres, né, do sistema mesmo. Vamos pegar aqui, deixar bonitinho, né? Deixa eu apagar. Bom, como eu disse, ó, a gente vai usar frequência angular vezes a amplitude. Frequência angular igual a 2π vezes a frequência que a gente encontrou lá atrás, vezes a amplitude. Tá? Fazendo essa conta, temos aqui a velocidade transversal máxima, mas está em milímetros. E o problema pediu em metros. Então fica assim, reescrevendo, né, em metros, como que fica? Velocidade transversal máxima é igual a 0,03141 metros por segundo. Bom, não precisa de tantas casas assim, né? Vamos simplificar. Vou deixar igual a 0,03 metros por segundo. Bom, resumindo, é um problema relativamente simples, mas que demanda uma atenção, no caso aqui, porque ele pede velocidade transversal máxima. Certo? Espero que vocês tenham gostado, né? Que seja de fácil compreensão de todos. E qualquer dúvida, só fazer os comentários e enviar para nós. Um abraço.